Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos dar prosseguimento. Alguns alunos ficaram com algumas dúvidas com relação ao conteúdo sobre Machado de Assis, então eu vou procurar esclarecer agora aqui. Então, nossa videoaula de agora, no caso, né? Nossa videoaula será sobre Machado de Assis. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre os contos de Machado de Assis. Ok? Então, vou compartilhar com vocês a minha tela. Então, vamos lá. Os contos de Machado de Assis, né? Então, vamos ver. Já vimos, então, o que é um conto, né? Que é uma narrativa curta que possui introdução, né? Desenvolvimento, o clímax, e faltou aqui também o desfecho, né? Isso tudo a gente viu na nossa aula sobre contos, então eu não vou falar novamente sobre esse assunto. Bom, e Machado de Assis, quem foi Machado de Assis, né? Ele introduziu o realismo no Brasil em 1881. Nós veremos, então, ainda mais para frente, o realismo, né? Que é a escola literária que vem depois do romantismo, e ele começa com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ele começa esse romance como? Ele começa com um personagem que já morreu, certo? Que é o Brás Cubas. Então, ele morreu e o primeiro capítulo narra o quê? Narra o enterro de Brás Cubas, né? E olha só, ele homenageia, no caso, né? Ele dedica o seu livro, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Então, isso é uma coisa diferente, porque, como vocês viram, nós temos uma estrutura linear, e os românticos até então, eles vinham com uma estrutura linear, né? Eles não cometiam grandes mudanças, na verdade, eles não mudavam o tempo cronológico. E o Machado de Assis, ele rompe com essa ideia de que o tempo no conto ou no romance, né, na narrativa, tem que ser linear. Então, essa é uma das inovações, certo? Mas esta não é a que mais importa nas obras de Machado de Assis. Então, a gente vai ver muito mais sobre ele, né, que ele iniciou ainda no período do romantismo, onde ele escreveu alguns contos como narrativas breves, né, como Contos Fluminenses, em 1870, Histórias da Meia-Noite, em 1873. E essas primeiras obras dele, dessa fase ainda romântica, elas tinham um traço romântico, eram histórias cheias de mistério, com final feliz, ou até mesmo trágico, e uma narrativa linear. Mas, de pouquinho em pouquinho, ele já introduzia, já tinha uns traços do que viria a ser o realismo. Então, o realismo ainda não estava 100% formado, né? Por isso que é apenas traços, alguns traços inovadores. Então, por exemplo, ele trazia uma linguagem menos descritiva do que a do romantismo, né? Menos adjetivada e sem exagero sentimental. Lembrando que isso é para esta obra mais do período romântico do Machado de Assis. Então, ele já escrevia no romantismo, mas era uma linguagem um pouco mais diferente, né? Ele deixava de lado aquele exagero sentimental, não utilizava tantos adjetivos como os românticos e era menos descritiva. E os personagens dele, desse período romântico, eles já não eram movidos tanto pelo amor, mas havia também um pouco de ambição e interesse. Isso nessa fase romântica, nós vamos ver ainda, né? Então, agora, a realista mesmo, que essa é que importa para nós, é quando o Machado de Assis consegue fazer grandes mudanças, ele coloca ele traz grandes rupturas com o romantismo, né? E uma delas é essa linear. Então, a narrativa deixa de seguir aquele tempo cronológico, começo, meio e fim, né? Ele começa a seguir um fio mais lógico, às vezes ele começa do fim, mas volta para o começo e ele começa a narrar, né? Então, ele tem na verdade, ele não segue o fio lógico, né? Nem cronológico. Ele tem um ordenamento interior. Então,
o leitor precisa pensar mais e raciocinar mais para conseguir compreender a lógica, o fio lógico e o fio cronológico da história, certo? E Machado também, ele faz várias críticas aos valores burgueses por meio de ironias e metalinguagem. E ironias é uma das principais características do Machado de Assis, certo? Ele tratava com frequência sobre a ascensão social, manutenção das aparências sociais, e sempre por meio das críticas aos burgueses, né? Bom, o universalismo. O Machado, ele não recaiu apenas sobre falar do Brasil, sobre a sua pátria, né? Ele buscou falar de coisas mais universais, com mais essência, ou aparência humana. Ele deixava de lado essa aparência humana, né? Tratava muito mais a essência da sociedade, né? A aparência humana diante da sociedade, do seu tempo, é claro, né? Ele analisava o ser humano dentro da sociedade. E as grandes personagens femininas do Machado de Assis, ou elas são adúlteras, ou elas estão a ponto de se tornar adúlteras, né? Isso era um traço comum também nas obras do Machado de Assis. Outra questão muito importante nas obras do Machado de Assis, né, só para mostrar aqui para vocês que a janelinha não está ocultando muita coisa, né? Era a ironia, o humor negro e o pessimismo. Essas são algumas das marcas essenciais dele, né? Sempre revelam, essas questões sempre revelam uma visão desencantada da vida e do homem, né? Então, por exemplo, vai, senão quando, no meio da noite, sucedeu que este camurro usou da palavra, e não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40, né? Casmurro é uma pessoa calada, fechada em si mesmo. Então, olha só a ironia. Ele é um casmurro, uma pessoa calada, e ele não falou 1 minuto ou 2, muito pelo contrário, ele falou durante 30, 40 minutos, então era uma ironia. A ironia é uma das principais características do Machado de Assis, né? Aí outra aqui, ó, olhei para o espelho, né? E recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra, né? Então, o pessimismo, né? E até mesmo um certo humor negro. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Ou seja, o vidro estava querendo trair ele. Isso aí também é da obra O Espelho, que vocês... Eu tenho certeza que todo mundo leu, né? O conto O Espelho, que está no livro didático, que foi pedido para vocês lerem, né? E ele está falando que o vidro, falando do espelho, né? Ele estava, digamos assim, mancomunado com o resto do mundo para ir contra a ele próprio, né? Outro exemplo, 10, 20, 30 dias passaram depois daquela noite, e ainda mais 20, e depois mais 30. Não há cronologia certa, melhor é ficar no vago. A situação era a mesma. Então, ó, mais uma ironia do Machado, né? A narrativa, a realista, ela é cheia de pormenores que parecem ser inúteis, mas elas não são. Elas são colocadas lá propositalmente para tentar dar maior fidelidade, maior realidade ao texto, né? Então, de novo, nós temos trechos da obra O Espelho, do conto O Espelho do Machado de Assis, né? Então, 4 ou 5 cavalheiros debatiam uma noite várias questões da alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu, em que a estrela pestanejava através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente o mais árduo problema do universo.
Então, ele começa a detalhar ali, né, a casa que ficava no morro, era uma sala pequenina, alumiada com velas, né? Então, quando ele dá essas características detalhadas sobre a casa e como ela era, é como se ele realmente estivesse lá, como se realmente aquilo existisse. E é isso que ele quer tentar passar para o leitor, né? Que aquilo realmente existiu. Aí, como que o realista faz, né? O escritor realista, ele coloca vários pormenores, mas não são inúteis, eles estão ali com um objetivo específico. Organização metalinguística no discurso narrativo, né? Lembrando que a metalinguagem é o ato de comunicação em que se usa a própria linguagem para falar dela mesma, da própria linguagem, né? Então, olha só, o autor assume a função de quem escreve e, ao mesmo tempo, se vê escrevendo. O narrador comenta com o leitor sobre a escrita do romance. Essa é uma das características principais do Machado de Assis, além da ironia. É a metalinguagem. Então, ele utilizava a própria escrita para, às vezes, criticar e, às vezes, falar da própria escrita. Então, por exemplo, aqui, né? Nesse texto, aí fala das cidades e tudo mais, como eu já li ainda há pouco, aí eu vou ler melhor, né? Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu em que as estrelas pestanejavam através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por que 4 ou 5? Rigorosamente eram 4 os que falavam, mas além deles havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Também do conto O Espelho, que vocês leram. Então, quando ele comenta por que 4 ou 5, ele está justificando alguma coisa que ele já disse anteriormente, né? E, de certa forma, tentando justificar a sua escrita, explicar a sua própria escrita, porque ninguém fala que tinha 4 ou 5 pessoas. Ou eram 4 ou eram 5, né? Ou não existe 4,5 ali, 4 pessoas e meia. Então, ele, de certa forma, ele foi irônico porque o outro era muito calado e também está criticando a própria linguagem. Então, a metalinguagem é uma característica muito comum do Machado. E esta outra talvez seja a principal inovação do Machado de Assis, né? Ele fazia uma análise profunda, né? Análise psicológica dos personagens, uma análise profunda, desvendando a fragilidade existencial na relação consigo mesmo e com os outros personagens, né? Então, aqui, ó, Maria Regina viu dentro de si a estrela dupla e única, separadas, valiam bastante, juntas davam um astro esplêndido, e ela queria o astro esplêndido. Quando abriu os olhos e viu que o firmamento ficava tão alto, concluiu que a criação era um livro falho e incorreto e desesperou. Então, ela faz uma análise profunda das personagens e isso aí é uma das principais também características do Machado, se não a principal, né? Eu acho que eu falei isso também sobre a ironia, mas a ironia tem mais a ver com a escrita, e essa aqui é com a construção dos personagens. Ele constrói personagens profundos psicologicamente, né? E a gente não pode esquecer que nessa época começou também as questões freudianas. Freud estava recém tinha sido publicadas as obras de Freud, né? E as descobertas de Freud com relação à psique e tudo mais. E tem vários contos que retratam esse lado da psique, principalmente o conto O Espelho, que fala das duas almas, né? Uma que está dentro de si, a outra que está fora. Então, é uma análise mais psicanalítica, né? Do personagem, do personagem que está narrando também, do personagem mesmo, né? Então, o Machado ele faz essas análises psicológicas mais profundas. E o estilo machadiano ele focaliza as personagens de fora para dentro e ele vai descascando as pessoas, aparência atrás de aparência. Por isso ele é considerado o grande analista da alma humana. Isso a gente vê também na obra
o alienista dele, né? E ele coloca os personagens, ele faz uma análise profunda das personagens, né? Isso é uma marca muito forte no Machado de Assis. Então, ele trabalha também com o realismo psicológico. Então, ele utiliza essa análise psicológica dos personagens, que pode ser percebido pelos diálogos direto com o leitor e pelos pensamentos pontuais ao longo da narrativa, como uma reflexão sobre os acontecimentos que se passam na história. Então, por exemplo, né, não a descobrindo no céu, procurou-a dentro de si, fechou os olhos para imaginar o fenômeno. Astronomia fácil e barata, mas não sem risco. O pior que ela tem é pôr os astros ao alcance da mão, por modo que, se a pessoa abre os olhos e eles continuam a fulgurar lá em cima, grande é o desconsolo e certa a blasfêmia. Foi o que sucedeu aqui. Maria Regina viu dentro de si a estrela dupla e única. Separadas valiam bastante, juntas davam um astro esplêndido, né? Que é do trio em Lá menor, também do Machado, né? Então, ele narra, aí depois ele sintetiza, e foi o que sucedeu aqui, né? Então, ele utiliza essa análise psicológica, ele analisou o que realmente aconteceu e diz isso para o leitor, né? Ele fala, de certa forma, ele conversa com um leitor ali nesses diálogos, até mesmo diálogos diretos, né? E outra marca registrada no Machado é que ele realmente conversa com o leitor. Ele fala, caro leitor, e você, leitor, e ele conversa, ele faz um diálogo, abre um diálogo com o leitor. Esse é outro ponto das narrativas do Machado. E a digressão, ele divaga, ele viaja por meio da viagem interior. Ele fala de recordações ou de reflexões, como o espelho, né? Quando muitos anos depois li uma poesia americana, aí ele começa a divagar. Creio que Longfellow. E topei este famoso estribilho, never, never, forever, forever, never. Confesso ele que tive um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio da tia Marcolina. Never, forever, forever, never. Não eram golpes de pêndula, era um diálogo do abismo, um cochilo do nada. Então ele faz essas divagações, essas viagens, né? Ele viaja dentro de si mesmo, o personagem, né? Narrador do personagem viaja dentro de si mesmo, né? É uma digressão, é uma viagem. E o psicologismo, que já foi falado muito dessa análise psicológica, né? Então, psicologismos são quando acontecimentos exteriores são considerados somente à medida que revelam o interior do personagem. Então, isso obrigava o autor a escrever uma narrativa lenta, que não prejudicasse o menor detalhe, para não comprometer o quadro psicológico do enredo. Então, vamos lá. Cantiga de Esponsais. Mestre Romão, ofegante da moléstia e de impaciência, tornava-o ao cravo, mas a vista do casal não lhe suprira a inspiração, e as notas seguintes soavam. Lá, lá, lá. Desesperado, deixou o cravo, pegou do papel escrito e rasgou-o. Nesse momento, a moça, embebida no olhar do marido, começou a cantarolar à toa, inconscientemente. Uma coisa nunca antes cantada nem sabida, na qual coisa um certo lá trazia após si uma linda frase musical, justamente a que mestre Romão procurara durante anos sem achar nunca. O mestre ouviu-a com tristeza, abanou a cabeça e à noite expirou. Então, esses acontecimentos, eles somente... esse acontecimento não tinha nada a ver com a história, ele foi colocado ali justamente para mostrar o lado interior do personagem, né? Então, quem for ler esse Cantiga de Esponsais vai entender essa questão, esse pequeno detalhe que aparentemente não tem nada a ver com a história, ele foi colocado ali com o objetivo de mostrar um quadro psicológico, de trazer um quadro psicológico para a história, né? E a narrativa ela se dá de modo bem lento e devagar e vagaroso, para que nenhum detalhe seja perdido, como se fosse um suspense, né, que se vai colocando de pouquinho em pouquinho
para chegar ao seu ápice, digamos assim, né? E o microrrealismo, a atenção do autor desvia-se comumente do coletivo para ir para a mente, para a alma humana. Eu acho que o principal do Machado de Assis é justamente falar do lado interior, falar do mundo interior, falar do lado interior dos personagens, essa divagação por meio, para dentro do pensamento do personagem, né? E aqui nós temos o microrrealismo é quando ele conta uma história dentro da outra história, uma pequena história. Ele cria uma pequena história através dos detalhes até mesmo, né? E vai para a mente humana. Agora, aqui tem um outro detalhe importante. Olha como ele coloca, ó. Imagine a leitora que está em 1813. Então, aqui, ó, ele está conversando com o leitor. Ele está dizendo assim, imagine você, caro leitor, né? Isso é comum hoje em dia nas crônicas. Então, aqui é uma outra característica, mas isso aqui não é o microrrealismo. Eu só parei aqui para dar esse exemplo de uma marca muito grande, de uma característica muito grande nas obras do Machado de Assis. Mas aí vamos ao microrrealismo, né? Imagina a leitura que está em 1813 na Igreja do Carmo, ouvindo uma daquelas boas festas antigas que era todo o recreio público e toda a arte musical. Sabem o que é uma missa cantada. Podem imaginar o que seria uma missa cantada daqueles anos remotos. Não lhe chama atenção para os padres e os sacristães, nem para os sermãos, nem para os olhos das moças cariocas, que já eram bonitos nesse tempo, nem para as mantilhas das senhoras graves, os calções, as cabeleiras, as sanefas, as luzes, os incensos, nada. Não falo sequer da orquestra, que é excelente. Limito-me a mostrar-lhe uma cabeça branca, a cabeça desse velho que rege a orquestra com alma e devoção. Então, ele criou toda uma imagem na mente, né? Na mente da pessoa para ir para a alma do ser humano, né? Isso é comum no Machado também. Bom, aqui nós temos alguns dos principais contos do Machado, né? E lembrando para vocês que toda a obra do Machado de Assis ela é de domínio público, então qualquer pessoa pode baixar. Entre nesse link e baixe lá gratuitamente qualquer uma dessas obras, ok? Então, eu vou dar o stop aqui do compartilhamento e volto então para dizer que, ao meu ver, o principal do Machado é justamente essa análise psicológica, essa análise freudiana. O Machado, ele gostava, ele era leitor assíduo das obras do Freud, né? E gostava muito das análises que Freud fazia. E ele utilizava essas análises nos contos e nas histórias dele. Prova disso é o conto O Alienista. Quem quiser entender melhor esse lado, leia o conto O Alienista. É espetacular, né? Então, ele fala justamente de um médico psicanalista, né, que quer abrir um hospital psiquiátrico na sua cidade. E aí começa um monte de questões, porque ele começa a analisar as pessoas ao seu redor. Então, quem quiser ler lá, que vai entender melhor esse lado da psicanálise em Machado de Assis, né? Tem muita análise psicológica nos contos de Machado de Assis. No próprio conto O Espelho, que foi pedido para vocês lerem, se vocês forem analisar, se vocês leram com bastante atenção, vocês vão falar que toda aquela narrativa está se referindo o quê? À psicanálise, né? A questão psicanalítica do ser humano, a guerra interior daquele personagem. Então, leiam com atenção esse conto e depois vocês vão entender melhor, ok? Qualquer dúvida pode me escrever lá. Então, um grande abraço e até mais. Tchau!